Isso aí, gente. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Isso aqui tá uma bagunça. Vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente trabalha, ou então fala sobre as três leis de Newton, né? A gente tem que pensar o seguinte: toda vez que eu estou observando um corpo, um objeto, alguma coisa, se esse objeto existe, vou fazer aqui um quadradinho aqui, espero que esse quadradinho consiga sair. Esse objeto existe, logo nele eu vou ter o peso, tem a normal. Lembrando que a normal, ela é apenas um fator ação e reação sobre a base onde ele se encontra, e não com relação ao peso. Em algumas situações, a normal e o peso estarão se anulando, mas não quer dizer que a normal e o peso necessariamente são para ação e reação. Por exemplo, eu posso ter um plano inclinado, tá? Esse plano inclinado aqui, o peso vai estar apontando para baixo, e a normal vai estar fazendo um ângulo de 90 graus aqui com a base. Tá? É mais ou menos o que a normal faz aqui também. Sempre fazendo planos de 90 graus. Tá? Ou seja, a situação é essa. Bom, continuando. A gente precisa entender que é o seguinte: quando um objeto ele se encontra em equilíbrio, tá? Ele tem várias forças atuando sobre ele. Forças na horizontal, também tem forças forças na vertical, e também tem forças na horizontal. Por exemplo, aqui eu posso desenhar uma força que eu posso chamar de força de tração. Eu posso desenhar uma outra força aqui, que eu posso dizer que é uma força de atrito. Tá? Importante com relação à força de atrito. A força de atrito, gente, desculpa se vocês estiverem ouvindo barulho de moto no fundo, tá? Peço perdão. É algum imbecil que um dia vai ficar surdo, espero. Enfim. Então, a força de atrito ela é a reação da normal, quer dizer, é a ação da superfície sobre o objeto, vezes um coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito ele pode ser um coeficiente de atrito estático e também pode ser um coeficiente de atrito dinâmico. Tá? O estático ele é muito maior que o dinâmico. O dinâmico ele já é pequenininho, menor. Por quê? Imagina a situação. Quando você precisa tirar um objeto do seu estado inercial, ou seja, do estado ao qual ele se encontra parado, ou com velocidade constante, né? Ser inercial, gente, não necessariamente quero dizer que o objeto está parado. Tá? O que eu quero dizer é que a velocidade dele é constante. Por exemplo, você agora está sentado aí na sua mesa, na sua cadeira, assistindo esse vídeo. Oh, a moto passando de novo. Acho que ele deve estar. Ele tipo, descobriu que eu estou dando aula no domingo, às 10h30 da noite, fazendo essa aula. E aí agora ele resolveu andar para um lado e para o outro na rua, desculpa. Então, olha só, então a velocidade é igual, é um fator constante qualquer. Por exemplo, se você estiver parado agora, qual é a sua velocidade? Zero. Daqui a 10 minutos, muito provavelmente zero. Significa que você está no sistema inicial. A mesma coisa se de repente eu tiver um carro com uma velocidade de 10 km por hora, daqui a 1 hora ele continuar com a velocidade de 10 km por hora, não houve alteração na velocidade. Logo, ele também está no sistema inicial. A gente está desprezando o torque, a explosão do motor e várias outras situações, obviamente, não vão estar num sistema inicial, provavelmente. Tá? Continuando. Então, você vai perceber que para tirar um objeto da inércia, você precisa aplicar uma força muito maior, que o coeficiente de atrito é maior. Logo assim que você libera essa força, o que acontece? Acontece logo em seguida? Você sente que fica mais fácil para empurrar o objeto. Ou seja, significa que você sai do coeficiente de atrito estático e vai para o dinâmico. Eu falo o seguinte, por exemplo, em provas, geralmente eles dão dois coeficientes de atritos assim. Prova de concurso, né? Geralmente, por exemplo, 0,2 e 0,4. Aí ele conta a historinha lá do problema e pergunta para você qual tipo de situação que se encontra. O que você vai parar para pensar? Você vai pensar o seguinte: situação 1.
Se o objeto estiver com aceleração, né, o somatório das forças desse objeto estiver acelerando ele, significa que o coeficiente que eu tenho é o coeficiente de atrito dinâmico. Ou seja, o coeficiente que eu vou usar é o 0,2. E se ele estiver parado, ou o somatório das forças que estiverem atuando sobre ele derem ele um estado inercial, provavelmente ele está no coeficiente de atrito estático. Tá? Mas é fácil de perceber ou de identificar essas situações. Continuando. Bom, vamos lá. Uma situação que é importante também. Vamos imaginar 3 pessoas em elevadores aqui para a gente pensar na questão da normal. Situação 1, bonitinho, deixa eu desenhar. Horrível, eu sei, desculpa aí. Mas vamos imaginar que isso aqui é um elevador. Eu tenho, digamos que uma situação onde você se encontra, em uma situação não, 3 situações ao qual você se encontra dentro do elevador. Digamos que a primeira situação você está descendo, tá? E a sua aceleração é igual a zero, ou seja, significa que você está no estado inicial. É como se você estivesse exatamente agora, está fazendo, provavelmente na sala, no quarto, enfim, em algum lugar, assistindo vídeo, e nada acontece. Você não tem a sensação de sentir mais pesado ou mais leve. Se isso não está acontecendo, significa que a sua velocidade é constante. Se a sua velocidade é constante, logo, contudo, todavia, entretanto, tá? Você significa que o seu peso vai continuar se valendo P. Tá? Mas a normal, ela também vai ter o mesmo valor do peso. Vou fazer um tracinho assim para a gente identificar que eles são iguais. Tá? Então, eu tenho que a normal, nesse caso aqui, ele vai estar fazendo papel ação e reação do peso, tudo bem. Você não está sentindo nenhuma mudança. Ele pode descer com a velocidade constante ou aceleração igual a zero, ou ele pode subir com velocidade constante ou aceleração igual a zero, e você não vai ter mudança nenhuma de aceleração. A sua massa não vai aumentar, a gravidade do planeta não vai mudar, tudo vai continuar igual. Nessa situação aqui, nessa segunda situação, desculpa, vamos dizer que você está subindo, tá? Com a aceleração. Claro, a aceleração é diferente de zero, está subindo. Você pode estar desacelerando, você pode estar acelerando, mas está subindo. Subindo acelerado, qual é a sensação que você tem geralmente? Você está subindo acelerado, você tem aquela sensação que esse corpo ficou mais pesado. A minha pergunta é: seu peso mudou? Não. A sua massa continua a mesma e a gravidade continua a mesma. Logo, o seu peso continua o mesmo. Porém, a normal, a sensação abaixo dos seus pés, ela aumenta consideravelmente, né? Ao ponto de você perceber. Essa sensação de estar mais pesado, na verdade, é a reação do peso sobre seus pés. Agora, digamos que você está numa situação onde o elevador arrebentou. Pum, elevador arrebentou. Loft cortou. Quando o elevador arrebenta, você vai cair com aceleração nesse caso. Tá? Com aceleração. Provavelmente aceleração da gravidade, podemos dizer isso. Tá? Bom, se você está caindo, a sensação que você tem, você está mais leve. Além da sensação de morte, né? Você também vai se sentir mais leve. Mas o teu peso mudou? Não, você continua com o mesmo peso. Tá? A sua massa não mudou, a gravidade do planeta não mudou, vai mudar a sua forma quando você chegar no chão, você vai virar uma pasta. Brincadeirinha, brincadeirinha, não vamos sonhar com isso. Mas quando você cai, a sensação é de leveza, né? Porque você está mais leve, porque normal, ela está quase zero. Ela está pequenininha, quase tendendo a zero. Muito, muito pequenininha. Enfim, ou tendendo a zero, tá? Ela pode estar tendendo a zero mesmo. Ela pode realmente estar chegando muito próximo a zero. Essas são as situações onde você vai encontrar. Então, tem que somatório de todas as forças que atuam sobre um objeto, ela pode ser igual a zero quando eu tenho o equilíbrio, tá? E eu tenho o somatório de todas as forças, ela pode ser igual à massa do objeto de aceleração quando ele está fora do equilíbrio, né? Fora do equilíbrio.
Situação interessante aqui que eu vou fazer para vocês. Aqui, ó, eu tenho dois pezinhos sendo puxados por uma força. Digamos que essa força aqui, ela tem, sei lá, vou jogar 10 newtons para facilitar a nossa vida. Aqui eu tenho corpo A e corpo B. Bom, não tem atrito a princípio. Eu vou dizer que a massa de A vale, sei lá, 10 quilos, tá? E que a massa de B vale 5 quilos. Os valores aleatórios. A gravidade, vou chutar aqui 10 metros por segundo ao quadrado, só para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Digamos que eu quero saber, por exemplo, a tração desse fio. Tá? E também quero saber qual é a aceleração. Além da tração, também quero saber qual é a aceleração. Bom, se eu estou querendo saber a aceleração, significa que esse sistema está se movendo, não está no estado inicial e precisa se mover. O que eu vou fazer? Somatório de todas as forças na direção x, porque é horizontal. Não, igual a zero não. Não, deixa eu consertar isso aqui. Falei besteira aqui. Voltando, cadê? Ih, meu Deus, me perdi. Desenhar, deve ser isso. Não. É isso? É, acho que é. Não. Só um minuto, gente. Aqui. Vai ser o quê? Vai ser igual a massa vezes a aceleração, porque o sistema está se movimentando. Bom, qual é essa força aqui? É a força resultante que gera o movimento do sistema. Logo, só pode ser esse valor 10. Então, vou colocar aqui, ó, 10. 10 é igual. Quais são as massas que estão sofrendo essa aceleração? A massa A mais a massa B. Correto? As duas vezes uma aceleração qualquer. Aí minha pergunta a massa A, ela vale quanto? A vale 10. E a massa B, 5. Então, vai ser 10 mais 5 vezes a aceleração. Né? Eu vou ter que, a minha aceleração, ela vai ser 10 sobre 15. Opa, aqui. A aceleração vai ser igual a, deixa eu ver aqui, gente, só fazer uma continha básica, para dar um valor legal. Só um segundinho, gente. Calculadora. Vai dar 10 dividido por 15. Vai dar um número fracionadozinho. Não suporto quando dá esses números. Na hora dos exemplos. 6,666. Vou dar aqui 7, pronto. Metros por segundo ao quadrado. Aí a pergunta é, e a tração do fio? Bom, vamos olhar agora em parte. Uma coisa que é extremamente importante que eu não falei. Nunca esqueça, aqui, ó, a orientação do sistema. Eu estou dizendo que tudo que tiver no sentido para a direita, nesse caso aqui, é uma situação que eu que estou problematizando. Poderia dizer o contrário, mas, enfim. Mas, nesse caso, está só sinalizando para a direita, porque eu estou imaginando que essa força aqui realmente está fazendo o objeto se mover para esse conjunto, né, se mover para a direita. Tá? Só por causa dessa situação. Continuando. Vamos lá. Sabendo disso, né, o que eu vou fazer? Vou isolar o corpo A. Se eu isolar só o corpo A, aqui, ó, espero que não fique confuso, tá, gente? Desculpa aí. Vou botar aqui no cantinho, mas aí vocês estão vendo o vídeo, não vai ficar tão difícil. No corpo A, o que eu tenho? Eu tenho que o A, atração, tá? Ou seja, nesse sisteminha aqui, eu tenho que a atração é a força que está gerando o movimento do A, ela é igual a massa de quem? A massa de A. A massa de A vezes a aceleração. Ou seja, essa tração está puxando o A com essa aceleração. Tá? Porque a gente só está olhando isoladamente o corpo A. Agora é só substituir. Quanto que vale a massa A? 10. Quanto que vale a aceleração? 0,667. Logo, essa tração aqui que está puxando o fio vai dar aproximadamente 6,67, correto? Aproximadamente 6,67 newtons.
Ah, professor, mas se eu quisesse usar o do meio aqui, o B. Ok, vamos fazer o B então. Ok, vamos fazer o B. Então, olhando o B, ó, o B aqui, eu tenho agora ação e reação, né? A atração agora vai estar para o outro lado, porque é ação e reação. A atração ela aponta do A para o B e do B para o A, né? E também tem a outra força aqui, ó. Tá vendo? Não estou deixando de desenhar as forças que estão atuando no B. Todas as forças estão atuando no B. Note que eu não estou fazendo na vertical porque não me interessa, não tem movimento na vertical. O problema não diz isso. Agora eu vou substituir as forças aqui, olha só. Vou pegar, vou colocando para cá, né, como sentido positivo. Agora a tração T vai ter sinal negativo. O F vai ser positivo, porque está no sentido ao qual eu determinei. O somatório dessas forças gerou o movimento. Que é, então, é massa B vezes A, vezes a aceleração. Bom, essa tração eu não conheço, a princípio, né? Praticamente tem que estar algo próximo a 6,67. A força F vale 10. A massa B vale 5 vezes 0,667. Tá? Ó, menos tração P é igual. Aí deixa eu fazer essa continha aqui, ó. 5 vezes 0,667 vezes 5. Aqui, ó. Vou achar aqui 3,334, aproximadamente. Menos 10. Bom, vai ficar menos T. Vai ficar meio embolado, tá, gente? E provavelmente diminuindo ao tanto maior, menos alguma coisa. Então, o valor que eu encontrei aqui, menos 10. Vou achar, adivinhem, 60. 6,67. Multiplico por menos 1. Por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque a letra não pode ficar negativa. Então, só para deixar limpinho, 6,67 newtons. Mesma coisa. Vou parar esse vídeo, mas eu vou fazer um segundo agora com aplicação roldanas. Ok? Vamos parar agora o vídeo. Deixa eu ver onde para esse vídeo aqui. Isso aqui é uma beleza. E aqui é pausar a gravação. E começamos novamente. Gente, eu espero que esteja saindo som. Já pensou que eu estou dando essa aula até agora e nada de som está aparecendo? Eu acho que eu vou dar uma surtadinha. Uma surtadinha de leve. Deixa eu ver aqui. Fazer de vermelho, que eu vou fazer para ficar destaque. Bom, tá pequenininho, tá? Eu peço desculpas, mas eu vou fazer um pouco maior. Vou usar aqui a vantagem do... Aqui. Porque fica mais fácil para a gente enxergar o que está acontecendo. Não, infelizmente vou ter que desenhar um quadrado aqui. O que acontece é o seguinte. Deixa eu só ajeitar aqui. Enfim. Bom, aqui eu tenho uma massinha. Tá? Se eu não me engano, não tem atrito a princípio aqui. Esse objeto ele tem um certo ângulo. Tá bom? Um certo ângulo. Chamou de ângulo θ. Bom, esse ângulo θ, ele está dizendo o seguinte. Melhor ainda, peraí. Ele ainda facilita mais ainda para a gente. Ele está dizendo o seguinte, ó. Ele está dizendo que seno daquele ângulo θ, você tem que admitir como sendo 0,8. E cosseno daquele ângulo θ, não, perdão, confundi, desculpa. Aqui, ó, 0,6. Cosseno daquele θ ali, 0,8. Ou 60, 80, tanto faz, isso não muda muita coisa na nossa vida, não. Ok. Ele pede para você adotar a gravidade local como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? E aí, vamos embora, vamos ver. E o cara da moto volta de novo.
Né? O cara da moto está passando agora. Vamos esperar. Não, inferno. Deus do céu. Enfim, continuando. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui a normal. Desculpa aí pela minha linha não reta. Eu tenho o peso apontando. Ih, caramba, isso aqui está tudo torto. Isso não pode. Não, 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 não. Não pode. Agora você pode lisar uma linha reta. Apertando aqui. Na verdade, eu podia ter usado a linha reta na normal também, né? Dei mole ali. Aqui. Deixa eu ver se consigo despiorar. Caraca, o negócio ali tá. Ah, tá, saiu. Tá quase reto. Vocês também são muito exigentes. Continuando. Tenho a normal, tenho o peso, não tem atrito. Aqui ele diz assim: um corpo move-se num plano inclinado, sem atrito, sendo a gravidade igual a 10. Não. Calcule a aceleração do corpo. Bom, se ele move, eu vou adotar. Gente, deixa eu só fazer aqui o desenho da linha. Eu vou desenhar duas linhas aqui. Eu vou desenhar uma linha que eu vou chamar de linha X, tá? E vou desenhar uma outra linha, que é uma sequência aqui, normal, que eu vou chamar de linha Y. Eu tenho duas linhas, tá bom? Essa linha aqui, já tá, já. Essa linha aqui que eu vou chamar de X, tá bom? E essa aqui que eu vou chamar de Y, ou seja, horizontal e vertical. A reação, a relação entre a, oh meu Deus, a relação entre a continuidade da normal e o peso do objeto, tá? Eu encontro esse ângulo θ aqui. O valor desse ângulo θ se reproduz entre a normal e o peso. Tá? Entre a normal e o peso. Isso é um fato. Agora, só que o peso ele não se encontra nem na horizontal e nem na vertical. Logo, ele vai ter duas componentes, então. Eu vou ter uma componente do peso para cá, que eu vou chamar de Px. Vou ter uma outra componente do peso para cá, que eu vou chamar de Py. Eu tenho um macetezinho, vou fazer aqui no canto, espero que vocês... Eu acho que eu dei em sala, mas de qualquer forma, vamos lá. Macete, tá, gente? Para a gente não perder tempo nesse caso. Ó, eu faço o seguinte, imagina que é um valor, sei lá, V, vou chamar de V. Tá? Então, eu tenho V na direção X e aqui eu tenho um V na direção Y. Então, eu quero saber quanto que vale o V na direção X, ou seja, a componente dele na direção X. Depois eu vou ver quanto que é a componente dele na direção Y. Na direção X vai ser o valor do V. Imagina que isso aqui estivesse fechando, tá? Descendo, ó. Essa barrinha, ela está descendo. Se ela descer na direção X, ela vai descer com o ângulo. Com o ângulo, lembra o quê? Cosseno. E no VY? Ela vai descer, ó, ela não vai descer nesse caso, né? Ela vai subir, ó. No VY, ela sobe. Se ela sobe, o ângulo continua aqui. Então, quando ela subir, quando essa barra subir, ela vai subir o quê? Sem o ângulo. Aí nós temos a decomposição para esse ângulo. Então, a gente pode fazer a mesma coisa do lado de cá. Nesse caso aqui, ó, eu tenho Px e tenho Py. Opa, Y, quase que não sai PY. Ih, não sai PY aqui não. Vou dar um Ctrl Z aqui para ver se... Aqui. E X, PY. Continuando. Então, Px é o quê? X vai ser, ó, X ó, é o P sem o ângulo θ. Ó. O ângulo θ aqui, se eu pegar essa barra e jogar ela para cá, ó, decompor para cá, na horizontal, esse P ele vai sem o ângulo θ. Só que o ângulo θ, eu já sei quanto que vale. Ó, descendo 0,60. E o PY? Y, quando eu desço ele para cá, ele vai com o ângulo. Ele vai com o ângulo θ. Sem o ângulo θ, com o ângulo θ. Agora vamos resolver logo isso, que depois vai facilitar a nossa vida lá nos cálculos. O peso P é massa vezes a gravidade. A massa do objeto, cadê? Ele deu a massa do objeto, ele está em algum lugar por aqui. O corpo move-se no plano inclinado, sem desatrito. Perê, perê. Ixi. Deve ter muito provavelmente deu uma massa aqui, e na hora de colocar eu cortei. Então, vou adotar uma massa.
facilitar minha vida, vamos botar uma massa de 100 quilos. Pronto, 100 quilos fica fácil. Ó, 100 quilos não, melhor, peraí, Ctrl Z. 10 quilos, pronto. A gente sabe que peso é massa vezes a gravidade. Só lembrar aqui para os esquecidos. Massa vezes a gravidade. Então, o que eu vou fazer? O peso, então, vai ser 100. 100 vezes 0,60. O peso aqui, ó, vai ser 100 vezes 0,80. Logo, esse peso aqui vai ser 60 newtons e esse aqui 80 newtons. Tudo de bola. Agora, vamos lá. Lembra que esse objeto está se movendo? E ele só está se movendo o quê? No plano. Ele só se move aonde? Na direção X. Então, o somatório das forças na direção X. O quê? Massa vezes aceleração. Como é só ele, é só a massa dele. Quais são as forças que estão se movendo na direção X? O peso em X e só. Não tem mais nenhuma outra força. Tá? Então, vamos continuar. Se tivesse uma atração, por exemplo, ela estaria apontando para trás. Só para a gente entender melhor. Né? Então, vamos lá. Vamos dizer, se esse objeto está descendo, logo... Tá? Ih, ficou horrível aqui. Peraí, gente. E se estiverem ouvindo um barulho muito alto, é porque tem gente na cozinha mexendo nos pratos. Então, tá? Já dá 11 horas da noite. Qualquer barulhinho faz maior eco aqui dentro. Então, o que acontece? Eu tenho aqui que o somatório das forças, ó. Note que eu estou considerando esse sentido como sendo preferencial. Por quê? O objeto foi solto em cima da barra do plano, tá? Logo ele vai escorregar descendo. Então eu estou indo pela lógica, tá? Pelo senso comum. Eu tenho x, que já sei quanto que vale, a massa do objeto, também conheço, vezes a aceleração. X é a única força que está atuando sobre o objeto nesse caso. Então vamos lá. Qual é o peso do objeto mesmo? Nós acabamos de fazer, ó. X, 60. Quanto que vale a massa do objeto? 10. Agora eu descubro a aceleração. Ó, vou pegar a aceleração, é igual a 60, dividido por 10. Corta, voilá. A aceleração vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Acabamos aí a continha. Agora vamos ver mais outra? Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar uma outra tela agora de um outro exercício. Só um segundinho. Vamos piorar isso, né? Acho que isso está muito fácil para a gente. Muito humilde. Vamos melhorar um pouquinho. Estranho que eu tinha vários outros abertos aqui. Exibir todas as janelas. Só um segundinho, gente. Estou colocando aqui a sequência para não ficar esquisito. Eu acho que eu posso pegar esse aqui. Opa. Aham. Bom, vocês vão ver que agora é um caso novo. Sim, sim, é um caso novo. Nesse caso aqui, em particular, tá? Nós temos o seguinte. Nós temos uma roldana. Mas antes de mais nada, deixa eu explicar o que é uma roldana. Uma roldana é uma roldana, ou polia, ou não é cortiça, não, tem um outro nome. Tem vários nomes aqui para esse objeto. É um objeto circular com um sulco dentro dele, tá? Ele gira em torno de um eixo. E aí você tem o quê? Você tem uma corda, um objeto que passa por dentro dele. Você tem o que a gente chama de vantagem mecânica. É a seguinte: essa força aqui, a tração no fio, ela pode ser colocada em várias direções. Ela pode ser colocada para cá, para cá, para cá, para cá. Note, é a mesma força, a ação e reação. Só que ela pode ser direcionada, gerando uma facilidade mecânica no processo. Na engenharia foi um grande avanço na engenharia durante séculos, né? Na Idade Média nem se fala, mas nos egípcios, nos gregos, nos mesopotâmios, enfim, várias outras culturas antigas que trabalhavam com a ciência, a matemática, já tinham como um facilitador nos seus trabalhos braçais, tá?
a roldana, exatamente por essa facilidade que ela tem de direcionar a força aplicada em um objeto. Então, você conseguir deslocar um objeto do lado A para o lado B apenas utilizando esse mecanismo aqui, essa ação. Obviamente que existem várias outras vantagens mecânicas que eu vou dizer ao longo dessa aula. Tá? Mas vamos fazer isso aqui, tá? Passo a passo, vamos entender. Aqui, ó, eu tenho dois corpos, A e B, de massas 2 kg e 3 kg, respectivamente. Estão ligados por um fio inextensível e sem peso. Isso aqui é só para poder considerar algumas coisas, porque se o fio for elástico, se ele tiver peso, ele provavelmente talvez seja importante associá-lo, calculá-lo, introduzi-lo no cálculo. Mas nesse caso aqui, é como se a gente tirasse essas constantes do fio e considerasse só a força que ele transmite. Tá bom? Então, vamos lá. Ele passa por uma polia sem atrito e leve, como mostra a figura. Aí ele está pedindo para adotar a gravidade com 10 metros por quadrado. Aí ele pergunta qual a aceleração do corpo, a intensidade da tração do fio e assim por diante. Bom, primeiro de tudo, você tem que indicar a direção, o movimento, o giro dessa roldana. Bom, você tem um corpo de um lado de 2 quilos e um corpo do outro lado de 3 quilos. Lógico que a gente já vai pensar o quê? Ele vai girar com esse sentido. Deixa eu procurar uma cor maior. Tá? Deixa eu Ctrl Z, Ctrl Z. Deixa eu. Aqui tá. Deixa eu até botar um pouco mais grosso para ficar mais fácil para poder identificar. Eu tenho esse movimento aqui, tá? Que é um movimento, nesse caso é horário, bom, que eu estou considerando como positivo. Lembra? O que vai acontecer com esse objeto? Agora, o sentido, olhando só o B, o sentido do B está apontando para baixo. Esse é o positivo para o B. No A, o que é positivo para o A? No lado A, o positivo é apontando para cima. Note que os dois objetos eles têm a mesma atração. A tração do fio aqui é a mesma atração do lado de cá. A atração é a mesma. A atração do A é igual à atração do B, que é igual a T. Eu posso chamar os dois de T. A mesma coisa é a aceleração. Se o fio não é elástico, a aceleração de A vai ser igual à aceleração de B, que posso também chamar de aceleração A, tranquilamente, sem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui a aceleração dos dois corpos, tá? Que é o que ele está pedindo logo de cara. Primeiro de tudo, depois, né, logo depois que você indica o movimento do sistema, depois que você sugere o movimento do sistema, tá? Você tem que fazer o seguinte. Você tem que fazer o seguinte. Você vai pegar o corpo A, eu vou fazer um quadrado, tá? No corpo A para não ficar tão estranho. E o corpo B. Vou aplicar as forças que estão acontecendo no corpo A e no corpo B. Nesse caso, tração, tá? O peso de A, aqui o peso de B. Não existe mais nenhuma outra coisa acontecendo aqui. No A, ó, a tendência do A é subir. Logo, então, o sentido do movimento do A é para cima. No B, o sentido do B, ó, respeitando a rodana, é descer. Então, no B, o que estiver apontando para baixo é positivo. Se você pegar o somatório de todas as forças que atuam no corpo A, é a massa A vezes a aceleração. E aqui eu tenho somar todas as forças que atuam no corpo B, vai ser a massa B vezes a aceleração, visto que é o B que está sendo acelerado. Vamos lá. Quais são as forças que estão atuando na massa A? A tração, que está apontando para cima, logo eu vou considerar como T, e o peso A, que está apontando para baixo, que é o sentido oposto. Então, é menos PA. Todo mundo que estiver no sentido oposto, tá, gente? Vai estar no sinal negativo. Massa de quem está trabalhando? Massa de A vezes a aceleração. A tração eu desconheço, mas o peso de A eu conheço. O peso de A é a massa vezes a gravidade. Então, nesse caso, é 2 vezes 10, que é
será 20. E aqui vai ser 2 vezes A. Aqui não tem mais nada que fazer, acabou. Eu paro aqui. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas, que é a tração e a aceleração. Se eu tenho duas incógnitas, logo eu tenho duas incógnitas, logo eu preciso ter duas equações. Aonde eu vou encontrar minha segunda equação, então, para poder fazer o cálculo? Aqui no B. Ó, lembra? Agora, no B, ó, o sentido está para baixo. Se o sentido está para baixo, positivo, então PB é positivo e a tração é negativa, porque a tração está do lado do B, a tração está no sentido oposto ao movimento. Tá? E massa de B vezes aceleração. Agora, ó, quem é o peso de B? Quanto que vale o peso de B? O peso de B, ó, a massa dele vale 3. Então, 3 vezes 10, 30. 30 menos T igual a massa de B, que vale 3 vezes A. Show de bola. Eu tenho duas equações, né? Então, ó, vou botar as duas equações aqui, ó. Esse aqui pertence ao A, tá? E agora embaixo vou fazer o B. P menos PA é igual a massa de A vezes a aceleração. E aqui vai ser, perdão, eu fiz besteira aqui, peraí. Já tem o valor de PA, né? O PA, ele vale 20. 20 vezes 2A. E aqui eu tenho 30 menos T igual a 3A. Agora, ó, aquela sisteminha básico, são duas equações, eu posso gerar um sistema. Se eu somar o de cima com o de baixo, que é a coisa mais simples que tem de sistemas, eu vou ver que a tração de cima vai se anular com a tração de baixo. E vai sobrar aqui, ó, 30 menos 20. 2A mais 3A, 5A. Aqui vai ficar 10A é igual a 5A, logo A vai ser igual a 2 por segundo ao quadrado. Show de bola, achei a primeira pergunta. No segundo, ele pede qual é a tração entre os fios, né? O T, tração T. É só escolher uma das duas. Eu vou escolher a mais simples, nesse caso aqui é o T, ó. T menos 20 é igual a 2 vezes A. Só que A agora eu já conheço, vale 2. Então, T é igual a 20 positivo, que troca o sinal, mais 4. Logo, a tração será 24 newtons. Show de bola. Tá? E aí, vamos lá, continuando. Agora eu tenho quem? Agora eu tenho a... Ele quer saber, ó, a intensidade da força de tração do fio é OC que sustenta o corpo. É fácil. Olha só. Imagina o seguinte: um fio, tá? Eu tenho duas trações aqui, ó. Essa tração apontando para cima, essa tração apontando para cima. Nesse caso, deixa eu corrigir. O fio, as trações desse caso são em reação, estão apontando para baixo. E, logo, esse cara aqui vai ser o quê? 2T. Vou melhorar isso aqui ainda mais. Vou chamar de F. Então, aquele F ali é igual ao quê? A 2 vezes o T. Então, aquela força de reação ali, ela vai ser 2 vezes 24. Logo, aquela força de reação será 48 newtons. Showzinho. Ok. Vamos ver mais um? Vamos trabalhar mais um aqui. Aí. Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar mais um outro termozinho. Deixa eu ver aqui uma outra maneirinha para a gente trabalhar aqui. Só um segundo. Vamos pegar um que tem esse aqui. Esse é bom. Aqui. Esse é um pouco diferente, só para a gente finalizar o sistema. Agora nós temos algo que acontece na horizontal e algo que acontece na vertical. Temos uma roldana. Tá? Não parece, mas aqui é uma roldana. Esse aqui é desenho de uma roldanazinha. Opa, deixa eu desenhar aqui. Mais escuro, vermelho. Vermelho. Aqui foi. Aqui, ó. Aqui uma roldana, tá, gente? Uma rodando. Bom, aqui são 3 metros. E vocês vão ver ao longo do cálculo, a gente não vai usar. Da mesma forma agora, o que a gente vai fazer? Bom, ele está dizendo ó, que o bloco ao atingir o bloco atinge o solo, né?
ele cai. Ele foi largado do repouso. Aqui ele não fala, porque eu cortei um pedaço do enunciado, eu peço desculpas, mas ele diz que ele é abandonado. Ele é abandonado, eu vou dizer que a velocidade inicial dele é zero. Tá? Ah, professor, mas por que você está falando de velocidade? Você está falando que velocidade inicial é zero. Qual é a lógica disso? É porque no problema ele quer saber qual é a velocidade final desse objeto quando ele atinge o objeto B, né? Quando ele atinge o solo, ou seja, quando ele passa desses 2 metros aqui. Ele quer saber exatamente isso. Bom, para saber isso, a gente precisa agora fazer o cálculo. Tá? A massa A e a massa B. Eu vou jogar valores aqui, vou chamar a massa A, vou falar que a massa A tem, sei lá, vou botar 2 quilos, e a massa B tem 3 quilos. Espero que não dê um número quebradinho, mas vamos embora. Vamos ver se a coisa dá certo aqui. Bom, vamos lá. Bom, eu já sei que a distância que o B vai ter que percorrer será de 2 metros. Note não, que você não tem como notar que você não conhece o problema não foi escrito aqui, né? Vou ter que dizer para vocês. O problema em si, ele não diz, ele não pede e não dá o tempo. Se ele não pede e não dá o tempo, nós vamos usar o quê? V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔX. Aí até aí, tudo bem. Tu falou, pô, vou usar para usar o 2, V final inicial já sei que é zero porque partiu do repouso, falta V final, aí tu, eita, falta aceleração. Caraca, não tem como usar aceleração. Então, eu vou tirar a aceleração onde? Aplicação de forças. Então eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o corpo A, vou ver o que acontece no corpo A. Já sei que a tração do A é igual à tração do B. Vou fazer aqui o corpo B agora aqui no cantinho. Corpo B tem a tração do φ para cima e o peso de B para baixo. No corpo A, para mim, pouco importa botar peso para baixo, tá? Porque o movimento do A é nesse sentido. Tá? O movimento do B, ó, se vocês notarem, ó, a tendência está rodando em girar horário. Tá? Nesse caso, já que ela está girando horário, no A ela vai à direita e no B ela vai descer. Então, descendo para o B é positivo. Ah, isso sempre acontece, professor? Não, cara, isso aqui é um exemplo, coincidência do anterior. Poderia ser o contrário, o B podia estar subindo, o A podia estar indo para o lado de lá, tem uma atração, alguém puxando para cá, mil coisas podiam estar acontecendo. Tá? Esse objeto podia estar aqui embaixo e eu dissesse, olha, uma atração para cá de tantos newtons que eu quero saber, saindo do repouso e a uma distância de 2 metros, qual vai ser a velocidade que ele se encontra. Entendeu? É uma possível pergunta. Boa prova, é bom gravar isso. Continuando. Tem o A e tem o B. No A, no A, nesse caso, né, a somatória das forças que estão atuando aqui vai ser somente a tração, ó, só tem a tração. Essa tração está fazendo com que a massa A acelere. Show de bola. Tração eu não conheço, mas eu sei que a massa A, eu disse que era 2, e a aceleração eu quero descobrir. Pronto. Acabou aqui, ó, tenho duas incógnitas, logo eu vou precisar de uma segunda equação. Então, vamos para cá para o B. Então, no B eu tenho, e o B é positivo, mas a tração ali, ó, negativa. Por quê? Porque a tração está no B, está no sentido oposto do movimento. Isso tudo é igual à massa de quem? Eu estou observando, né? A massa de B? A massa de B, desaceleração. Continuando. O peso de B, ele vale 30, né? Porque, ó, 3 vezes 10, 30, menos a tração, igual a 3 vezes A. Show de bola. Eu tenho duas equações, né? Agora eu tenho duas incógnitas. Então, vou fazer aqui, ó. O A, B. O A eu tenho P é igual a MA vezes A. O B eu tenho
30 menos T é igual a MB vezes A. MB não, gente. Ô, Everton, já tá lá, já tem a continha lá em cima. Com certeza alguém deve ter dito assim. Não, professor, tá fazendo de novo aí a besteira. 2 vezes A, falta de atenção, desculpa. 30 menos T é igual a 3 vezes A. Pronto. Agora ficou melhor. Ajeitadinho, só usei já o resultado. Note que fazer um sisteminha aqui, ó, essa tração vai eliminar com essa tração, sobra 30 do lado de cá. Eu tenho 2 vezes 3, 5. 2 mais 3, que eu estou somando. 5A. A vai ser igual a 6, né? Porque é 30 dividido por 5. A é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Pronto, achei o A. Lembra que era o A que a gente precisava para fazer esse cálculo? O objetivo mesmo é achar a velocidade final. Vamos lá. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial, que é 0, 2 vezes a aceleração, que é 6, vezes o deslocamento, que agora eu sei que vale 2 metros. Pronto. Ai, droga, por que eu não fiz uma coisa que desse um número... Não vai ficar uma raiz quadrada bonitinha, tá, gente? Peço desculpas aí. Vai ficar 4 vezes 6, tá? Vai ficar, sei lá, velocidade final é igual a... Opa, peraí, tô fazendo besteira. Desculpa aí, eu sei que vocês perceberam isso também. Esse 2 aqui se transformou na raiz, né? Olha eu fazendo besteira aí, ó. Obrigadão aí, quem olhou. Raiz quadrada de 4 sai, é 2. Fica 2, raiz de 6. Raiz de 6. Aí a criatura bota 3. Velocidade final é igual a... Não vamos deixar assim, né? Porque fica feio. Já está muito mais elegante. Então vamos melhorar isso. Espera aí. Fica... Deixa eu ver aqui. Raiz de 6 vezes... Não, peraí. Raiz de 6... Deixa eu corrigir aqui, senão minha calculadora é bichada. Aqui, agora sim. Vezes 2. 4,89. 4,89 metros por segundo. Pronto. Fizemos os dois. Certo? A gente já está fera com relação a esses cálculos. Partimos na próxima aula para laboratório, onde no laboratório a gente vai falar um pouquinho sobre mola, conceito de mola, massa mola, e eu faço uma revisão geral bem rápida disso aí, aplicada no quadro de forças, tá bom? Deixa eu finalizar e nos vemos na próxima aula. Interrompo a gravação. Um abraço, um queijo, nos vemos depois.